as contribuições feitas antes de julho de 1994, ela não conta o valor da contribuição, ela conta somente o tempo de contribuição. Então, eu tenho tantos anos, é aquilo que vai contar. Pouco interessa se você contribuiu com um salário mínimo ou pelo teto da Previdência Social, pelo teto do INSS, que atualmente está R$ 6.433,57. Esse é o teto, o valor máximo que você pode receber a título de aposentadoria do INSS. Como aquele tempo anterior a julho de 1994 só conta tempo e não valor de contribuição, você pode ter contribuições com o valor de um salário mínimo ou com o teto, pouco vai interessar. E por que chama milagre da contribuição única? Uma pessoa que teve lá, vou pegar o exemplo de um homem, tá? O homem teve, por exemplo, 19 anos de contribuição, lembre-se, o tempo mínimo agora é 20 anos, correto? Então, o homem está com 65 anos, agora, em 2021. E ele fez 19 anos e 11 meses de contribuição pelo salário mínimo, antes de julho de 1994. De lá para cá, ele não fez mais nenhuma contribuição. Então, o cara nem pode se aposentar, porque ele não tem o tempo mínimo, e se ele contribuísse com um salário mínimo, receberia apenas o valor do mínimo, que é o salário mínimo, né? Para vocês entenderem. Mas por que chamam, os advogadas estão chamando de milagre da contribuição única? Veja, ele tem 19 anos e 11 meses de contribuição. Falta um mês para ele preencher o tempo mínimo de contribuição. Só precisa de uma, não precisa fazer mais, porque é o tempo mínimo que ele precisa. Nós temos agora os dois requisitos que devem ser preenchidos obrigatoriamente para se aposentar. Quais sejam? Eu tenho que ter idade mínima e tempo mínimo de contribuição. Então, no caso do homem, após a reforma da Previdência, 65 anos de idade, tempo mínimo de contribuição, 20 anos. No caso da mulher, 62 anos, tempo mínimo de contribuição, 15 anos, tá? Então, no nosso exemplo, o homem tem 65 anos, preencheu a idade, certo? Falta o tempo mínimo de contribuição, 19 anos e 11 meses, correto? Então, o que ele vai fazer, gente? Ele vai fazer uma única contribuição com o teto, o valor máximo da Previdência Social, como contribuinte facultativo. Vai pagar 20% desse valor, dá uma pauladinha. Mas, em contrapartida, ele ia receber um salário mínimo. Se ele fizer a contribuição única, ele recebe mais de R$ 3.800. Olha o milagre que aconteceu. O cara ia receber R$ 1.100 a título de aposentadoria, e aí ele fez uma única contribuição e irá receber quase R$ 4.000. Por isso que os especialistas estão chamando de milagre da contribuição única, ou milagre da única contribuição, como você quiser. Mas vejam, pessoal, eu dei o exemplo de uma única contribuição, correto? Mas suponha que a pessoa fez lá, por exemplo, 18 anos de contribuição antes de julho de 1994. A pessoa ganhava pouco, fazia contribuição apenas com base no mínimo. Faltam 2 anos de contribuição, portanto, para essa pessoa se aposentar, correto? Se essa pessoa conseguir agora pagar esses 2 anos com base no teto, ou pelo menos com valor alto, ela irá receber acima do mínimo, vai receber próximo do teto. E aí vamos, a pessoa tem 10 anos lá, no caso de uma mulher, tem 10 anos de contribuição antes de julho de 1994, o ano que passou a valer a nossa atual moeda, o real. Aí essa pessoa falta 5 anos, tem 62 anos, que é o tempo mínimo para ela se aposentar, que é a idade mínima para ela se aposentar, desculpa, né? Agora, de acordo com a reforma da Previdência, você tem que preencher os dois requisitos, idade e tempo mínimo. Lembram-se? Eu tenho dito para vocês. Então, ela tem 10 anos de contribuição antes de julho de 1994. Faltam, portanto, 5 anos para essa pessoa se aposentar. O que ela vai fazer? Porque o INSS não considera valor
antes de julho de 1994, com a nova lei, com as regras que mudou, para vocês entenderem assim, estou falando como se estivesse falando para o meu filho, uma criança entender. Então, pega esse tempo que ela teve lá, porque o INSS só vai considerar tempo mesmo, pouco interessa qual o valor que essa mulher contribuiu. Faltam 5 anos. Ajunta a família aí e paga os 5 anos que resta com o valor do teto. Ela vai ter uma aposentadoria para o resto da vida, beirando ali o teto do INSS. Se o INSS não considera valores antes de julho de 1994, considera só tempo, o que vai considerar a título de valor é o que você fizer depois. Então, se eu fizer uma única contribuição com o teto, o que vai contar é esse valor da última contribuição. Então, se foi com base no teto, por isso que muita gente iria receber apenas R$ 1.100, irá receber, gente, no mínimo R$ 3.800, quase R$ 3.900, entendeu? Então, por isso que muitos advogados estão chamando de milagre da contribuição. Agora, gente, busquem sempre a assessoria de um especialista para quê? Porque ele vai fazer o cálculo, porque tem gente, eu já recebi comunicação aqui de gente que fez como segurado errado. Então, o recomendado é que você faça como contribuinte facultativo. Então, é de suma importância que você tenha a assessoria de um especialista, tá bom? Por quê? Você vai fazer como facultativo. A contribuição como facultativo, ela é, via de regra, 20% entre o valor mínimo. Qual que é o valor mínimo, Walter? Um salário mínimo. Qual que é o valor do salário mínimo atual? O valor do salário mínimo, R$ 1.100. Qual que é o valor do teto? R$ 6.433,57. Então, eu vou pegar 20% entre 1.100 e 6.433, correto? Se eu pegar aqui, por exemplo, pelo teto, para pagar com a guia da Previdência Social, o GPS, lembra? Os mais antigos aí irão lembrar daquele carnezinho, o GPS. Você teria que pagar um valor em torno de R$ 1.286. Não sou bom em matemática, mas é isso. R$ 1.286, que é 20% sobre o teto. Nós vamos pegar todas as médias dos seus salários desde julho de 1994. Só que desde julho de 1994, você não teve mais contribuições, lembram-se? Vou aplicar o redutor, lembram-se do redutor? Eu vou aplicar o redutor no valor de 60%, depois em cima de 15 anos de recolhimento de uma pessoa nesse exemplo, aplicando o redutor em cima de R$ 6.433, nós vamos ter um valor de R$ 3.860. Esse seria o valor da aposentadoria de uma mulher que não contribuiu mais depois de julho de 1994 para cá. Entenderam? Vocês têm que compartilhar uma live dessa. Ninguém sabe, gente, disso. Ninguém sabe. Pode sentar na frente de um advogado, de uma advogada e perguntar se ele sabe disso aqui. Eu duvido. Se não assistiu minhas lives, não vai ter cliente para ganhar essa bolada aí. Olha que... Já pensou você chegar para um cliente e falar, meu amigo, você ia receber R$ 1.100, eu vou fazer você receber R$ 3.800. O cara vai ou não vai contratar esse serviço? Qualquer um contrataria. Entendeu? Então, você tem que saber trabalhar. Tem que comprar livros para saber dessas técnicas, tem que investir no seu trabalho.